Amém. Bom dia a todos, irmãos. Graça e paz da parte do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Vamos abrir as nossas Bíblias na carta de Paulo a Tito, no capítulo 2, e eu vou ler com vocês o versículo 11 ao versículo 14. Diz assim a palavra do Senhor: Porquanto a graça de Deus se manifestou Salvador a todos os homens, educando-nos para que, renegada a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século sensata, justa e piedosamente, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Cristo Jesus, o qual a si mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos de toda a iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. Amém. Oremos ao Senhor. Nosso bondoso Deus, amado Pai, te agradecemos e te louvamos por estarmos aqui na Tua presença, junto com os irmãos nesta manhã. Obrigado, Pai, pelo privilégio que o Senhor nos concede, pela graça que o Senhor renova sobre as nossas vidas, de podermos ouvir a Tua palavra, sermos confrontadas por ela e termos a nossa vida transformada, pelo poder do Teu Espírito que opera sobre a Tua palavra. E por isso, Senhor, pedimos que Tu nos ilumines, ó Pai, para que entendamos, compreendamos e possamos viver essa palavra de graça, essa palavra de amor. Assim pedimos em nome de Jesus. Amém. Meus amados irmãos, um dos hinos mais bonitos, compostos aí por alguém chamado John Newton, lá no século XVIII, tem como seu tema a maravilhosa graça de Jesus Cristo. O John Newton, no seu tempo no mundo, ele era um grande traficante de escravos da Inglaterra. E aconteceu uma grande crise na vida dele, e ele se encontrou com Jesus Cristo, ele conheceu o Evangelho, e ele conheceu essa tal graça, que se manifesta por meio de Jesus Cristo, por meio daquilo que Ele é, e por meio da sua obra redentora em nossas vidas. E o hino que ele compôs, o Amazing Grace, que é maravilhosa graça, esse hino ele conta de uma maneira indireta, poética, a compreensão que ele tinha desse amor e desse favor que Deus ofereceu a ele, um pecador, alguém que se comparou com um verme, de tão sujo que ele era, mas que mesmo assim a graça de Deus o alcançou e o transformou e o mudou. E o hino diz assim: maravilhosa graça, como é doce o som, que salvou alguém como eu, um verme como eu. Eu estava perdido, mas agora fui encontrado. Estava cego e agora eu posso ver. E foi a graça que me ensinou meu coração a temer, e graça meus medos dissiparam. Como é precioso que a graça tenha aparecido na hora em que acreditei. Com muitos perigos, sustos e medos, nós viemos, mas foi a graça que nos levou a salvo para longe, e a graça nos levará para casa. Quando estávamos aqui por muitos anos, brilho forte como a luz do sol, não temos menos dias para cantar para o prazer de Deus, como quando começamos, como quando cremos. E quando nós imaginamos na graça de Jesus Cristo, nós pensamos mais naquele momento em que nós fomos salvos por Jesus Cristo dos nossos pecados. Na graça que se revela em Jesus Cristo nos alcançar, nos regenerar, nos justificar. Mas o que a palavra diz é que essa graça, esse favor de Deus, imerecido que é, ela nos acompanha desde o momento do nosso renascimento, da nossa regeneração, até o momento em que Ele concretizará todos os seus planos de redenção sobre as nossas vidas, até a glória e para a eternidade. E esse sempre foi o cerne da mensagem do apóstolo Paulo. Em todas as suas cartas, a mensagem da graça está misturada e está bem presente. E Paulo, já na parte final da sua vida, perto de ser martirizado, já em Roma, após ser liberto da sua primeira prisão,
tal qual nós vemos no relato de Atos capítulo 27, ele se dirige a alguns dos seus auxiliares, a alguns dos seus jovens pastores, pessoas queridas e discípulos, entre eles Timóteo e Tito. E essas correspondências, 1ª, 2ª Timóteo e Tito, nós conhecemos como cartas pastorais. São os últimos recados, as últimas diretrizes que um velho pregador, já perto para ser entregue à morte, ele tem a dar aos seus jovens discípulos. E Tito é uma dessas cartas, que foi escrito mais ou menos alguns anos antes de Paulo ser martirizado, mais ou menos entre os anos de 63 e 65 antes de Cristo. E dentre muitos pedidos que Paulo faz a Tito, enxergando em Tito um mestre, alguém que está à frente da igreja, falando para ele sobre as qualificações que um líder deveria ter, sobre o cuidado que esse líder deveria ter, sobre o zelo em relação à palavra pregada e o cuidado em relação às falsas doutrinas, aos falsos mestres, e de como essa doutrina deveria ser pregada a todos os crentes, idosos, idosas, mulheres recém-casadas, moços e até para os escravos. Paulo novamente se dirige a Tito, falando sobre a graça de Jesus Cristo. E no versículo 11 ele diz assim: porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Essa graça não é um conceito abstrato, meus amados irmãos. Nada na Bíblia é um conceito abstrato. Quando a Bíblia fala de amor, a Bíblia não está falando de um sentimento que você tem em relação ao outro, mas de um ato de doação concreto e físico, que Deus, por meio de Jesus Cristo, Ele demonstrou na cruz do Calvário. Quando a palavra fala de verdade, a palavra não está falando de algo que você somente crê, mas, sobretudo, aquilo que você põe em prática. E quando a palavra fala sobre graça, não é apenas a noção de que Deus fez algo por nós. Essa feitura de Deus, essa ação de Deus por meio da graça, ela tem um nome: Jesus Cristo. E ela tem um efeito concreto sobre as nossas vidas, que é Deus nos ter escolhido dentre todos os que seriam mortos, julgados em seus pecados. E dentre todos eles, Deus nos elegeu para sermos o seu povo, povo de exclusiva propriedade de Deus. E a mim e a vocês que estamos sentados hoje nessa manhã, Deus nos deu o privilégio, meus irmãos, de sermos povo de Deus, de podermos chamar a Deus de Pai, e de termos orgulho de sermos seus filhos e suas filhas. E a graça, meus irmãos, é o elemento mais importante que nós temos aí dentro do pensamento do apóstolo Paulo. Em poucas palavras, a graça é esse favor de Deus direcionado para o seu povo. É a expressão máxima do seu amor, que salva o seu povo e que mantém o seu povo salvo para toda a eternidade. Mas essa graça tem um efeito hoje nas nossas vidas. Tem um efeito presente nas nossas vidas. E tem um efeito futuro nas nossas vidas. Nós não apenas nascemos de novo pela graça, mas nós vivemos pela graça. E nós chegaremos aos nossos objetivos finais por meio da graça. E é sobre isso que Paulo ele está escrevendo. Sobre a maravilhosa graça de Deus em nossas vidas. Meus amados irmãos, minhas amadas irmãs, quantos de nós vivemos com essa consciência do favor de Deus sobre as nossas vidas, não é verdade? Muitas vezes nós olhamos para Deus e murmuramos, reclamamos sobre muitas coisas. Mas se nós pararmos para pensar, o que Deus fez em cada um de nós, por meio de Jesus Cristo, e pela presença eterna e constante do Espírito Santo dentro das nossas vidas, nós percebemos que até as coisas que nós achamos desfavoráveis, vêm para somar,
vem para nos abençoar, porque o próprio apóstolo Paulo nos ensinou que tudo o que acontece, afinal, vem para o bem daqueles que amam a Deus. Tudo coopera para o bem. E esse conhecimento está fundado na nossa experiência de vida em relação à graça de Deus. A primeira coisa que o apóstolo Paulo vai nos ensinar é que a maravilhosa graça de Deus nos capacita a viver de uma forma santa. Vamos ler o versículo 12, diz assim: educando-nos para que, negadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século sensata, justa e piedosamente. Note que Paulo parece que considera a graça de Deus, essa graça que é o favor de Deus a todos os homens, como se fosse uma pessoa, porque é essa graça que nos educa, que nos ensina, que pega na nossa mão e nos ensina a andar nos caminhos corretos de Deus. E andar pelos caminhos corretos de Deus é a santidade, que no texto é demonstrado de duas formas. Em primeiro lugar, sobre aquilo que nós não devemos fazer, ou seja, o aspecto negativo. O que nós devemos fazer diante da manifestação da graça de Deus? O texto nos ensina: renegar a impiedade e as paixões mundanas. É um ato de abandonar, é um ato de negar, é um ato de desconsiderar, de jogar fora aquilo que faz parte da nossa natureza antiga, do nosso velho homem. Viver na graça de Deus não é apenas gozar e aproveitar daquele sentimento bom de pertencer a Cristo, de ser o alvo do favor de Deus, ou de ser abençoado. Viver na graça de Deus é você ter a noção de que você faz parte de um povo santo, de que a sua ética não é mais a ética dos padrões do mundo, de que a sua vida tem um novo dono, de que você serve o Senhor Jesus Cristo. E o que o Senhor Jesus Cristo, por meio da sua graciosa ação em nossas vidas, quer fazer constantemente, é que nós sejamos capacitados a renegar toda a impiedade e as paixões humanas. A impiedade é a nossa ação irreverente diante de Deus. É a nossa tendência de nós não considerarmos a vontade santa de Deus e queremos sempre fazer de acordo com o que convém à nossa mente e às nossas vontades. É viver de acordo com os padrões desse mundo, com as paixões mundanas. Amar a Deus quer dizer nós renegarmos ao amor que nós temos sobre as outras coisas. O quanto nós temos amado o dinheiro mais que a Deus, o quanto nós temos amado a nossa família mais que a Deus, o quanto nós temos amado a nossa maneira de querer viver a vida cristã, mais do que a maneira que Deus deseja que nós vivamos a vida cristã. Renegar, palavra forte. Esse é o efeito da graça de Deus em nossas vidas, no tempo presente, porque Ele nos ensina a renegar constantemente aos padrões ímpios e às paixões desse mundo. Mas também nós temos uma parte positiva, uma parte afirmativa. Ao mesmo tempo que a graça de Deus nos capacita a renegar, essa graça nos capacita a viver no presente século sensata, justa e piedosamente. O Espírito Santo que habita dentro de nós, por meio da operação da graça de Deus, nos faz pessoas sensatas, equilibradas. E por sermos pessoas equilibradas, pessoas justas.
e por sermos pessoas justas, pessoas piedosas. Nós renegamos a nossa impiedade para viver uma forma piedosa de vida diante de Deus. E esse é o aspecto presente da ação graciosa de Deus em nossas vidas. É o que Deus está fazendo hoje, meu irmão, dentro do seu coração. É o que Deus deseja fazer com cada um de nós. Então, tudo isso, renegar as coisas ruins e viver de acordo com os padrões de Deus, é o que nós podemos chamar de forma santa de viver. Meus amados irmãos, que o Espírito Santo, por meio da graça de Deus, aplicada aos nossos corações, possa nos ajudar e nos capacitar a vivermos uma vida santa diante de Deus. Em segundo lugar, a maravilhosa graça de Deus nos faz ter a verdadeira esperança. Versículo 13. Aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Cristo Jesus. Meu querido irmão, qual que é o objetivo da sua vida? O que faz você acordar toda manhã? O que faz você enfrentar todas as agruras da nossa existência aqui no mundo? O que faz você, dia após dia, ter aquela vontade de não ficar prostrado na cama, mas acordar e viver para a glória de Deus? A expectativa de fechar um bom negócio? Ok, faz parte. Ver os filhos crescer? Faz parte também. Mas para nós, crentes em Jesus Cristo, qual é a nossa esperança? Porque esperar ter dinheiro, esperar ter os filhos caminhando nos caminhos do Senhor, esperar a nossa prosperidade, esperar a nossa saúde, não é aquilo que a Bíblia chama de esperança. Isso são meras expectativas, que podem ou não vir a acontecer. Você tem a expectativa de ter sucesso, mas você não tem a certeza de que isso vai acontecer. Mas a esperança, meus irmãos, é algo diferente. A esperança é a plena garantia que Deus nos dá em nossos corações, por meio de Cristo Jesus e por meio do consolo e do testemunho do Espírito Santo, de que já já nós estaremos em um lugar, em uma condição, em que o próprio Deus nos garantiu e nos prometeu estar. Condição esta que vai se manifestar na vinda gloriosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Meus irmãos, será que essa tem sido a nossa esperança? Aquilo que nos move a sermos crentes melhores? Porque se a graça de Deus está agindo e atuando em nossa vida, não é possível que a gente viva uma vida sem aguardar e sem esperar por essa bendita esperança da manifestação gloriosa de Deus e Salvador Cristo Jesus. O que faz o seu coração pulsar? O que faz tudo aqui nessa vida, inclusive as perseguições, inclusive os problemas, inclusive as tribulações, valerem a pena? Já dizia Fernando Pessoa que tudo vale a pena se a alma não é pequena. E a grandeza da nossa alma, como crentes, está em vislumbrar que logo, daqui a pouco, Jesus virá. E que concretizará em nossas vidas tudo aquilo que Ele prometeu, tudo aquilo que Ele garantiu. Nós devemos viver a nossa vida como se a vinda de Jesus Cristo fosse algo para acontecer já. Preparando-nos, aguardando ansiosamente, como aquelas 5 virgens prudentes, que embora o noivo tenha demorado para chegar, estavam prontas para recebê-lo. A graça nos faz aguardar com ansiedade por essa bendita esperança da vida eterna em Cristo Jesus, que finalmente redimirá a terra, o céu e tudo que nele há,
permitirá que nós vivamos uma nova criação, permitirá nós habitarmos em um mundo onde Deus eliminará toda a tristeza, todo o pecado, onde Deus enxugará todas as nossas lágrimas, onde não haverá noite, onde não haverá mais a morte. Meus irmãos, será que essa é a esperança que a bendita e maravilhosa graça de Jesus Cristo nos faz ter? Não mais em relação àquilo que está acontecendo no presente, mas aquilo que vai acontecer conosco no futuro. Porque, meus irmãos, se tem uma certeza na vida, é que Jesus vai voltar. E essa certeza é muito maior do que o fato que você vai morrer. Todo mundo fala assim, não, a morte é a coisa mais certa da existência. Não, se Jesus voltar antes, você não morre. Então, a volta de Jesus é a coisa mais certa. Mais certo do que a própria morte. E é sobre essa âncora inabalável que a nossa vida deve estar. É nessa âncora que as pessoas mais idosas devem ter força para até o último suspiro estar apegados a Jesus, a crer, a praticar, a orar. Nessa âncora que os jovens têm que estar apegados a viver uma vida correta diante de Deus. Nessa esperança da vinda gloriosa de Jesus Cristo. Meus amados irmãos, a minha oração é que essa graça, que já atua no meio de nós e em nós, possa fazer você olhar para o alto, para o céu, de onde a Bíblia garantiu que o Filho do Homem retornará com todo o poder e com toda a glória. E em último lugar, a maravilhosa graça de Deus nos faz parte, ou nos torna parte do povo de exclusiva propriedade de Deus. Versículo 14, o qual sobre si mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos de toda a iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. Qual é a minha e qual é a sua identidade em Cristo? O que você é em Jesus Cristo? A Bíblia fala que por meio da graça de Deus, manifesta a nós em Jesus Cristo, na sua morte, na sua ressurreição e na sua obra de salvação. Nós somos chamados a fazer parte de um povo, de uma comunidade, da igreja, cujo cabeça é Jesus Cristo. Nós não somos qualquer um. O mundo pode zombar de cada um de nós, chamando a gente de fanáticos, de crentes. Mas eu e você, por meio da graça, temos a noção daquilo que nós fazemos parte. Temos noção de que nós somos o povo de Deus. Você é o povo de Deus. Você faz parte da história de Deus. E Jesus, de acordo com o que Paulo está escrevendo, Ele derramou a sua graça morrendo por nós, para remir-nos de toda a iniquidade, a fim de que nós sejamos para Ele o quê? Povo de Deus. Jesus morreu para conquistar a sua cidadania celestial. Por isso, meus irmãos, honre a cidadania celestial que Deus, por meio de Jesus Cristo, te deu. E nós não podemos ficar apenas contentes com a nossa identidade. A graça de Deus nos faz ter a noção de quem Deus é, de quem nós somos nele, mas também a graça de Deus nos capacita a vivermos e a praticarmos de acordo com o padrão daquele que faz parte do povo de Deus, que é ser zeloso de boas obras. Crente pratica boas obras. Ímpio pratica más obras. Fácil, né? Se crente pratica más obras,
Aí nós temos um problema. Nós temos algo irreconciliável, nós temos um grande paradoxo. Porque não foi para as más obras que Cristo morreu por nós, foi para que nós praticássemos as boas obras, e boas obras essas que segundo o apóstolo Tiago, confirmam a nossa fé, se a fé ela é genuína ou não. Então a fé, mais uma vez, não é algo subjetivo, não é um sentimento, ai, hoje eu sinto que eu creio em Deus, ai, me deu um arrepio na espinha, eu sou filho de Deus. Não, fé é você colocar em prática, é você viver de acordo com os padrões da ética do reino, da qual você faz parte e para a qual Jesus conquistou a sua cidadania por meio do seu sacrifício na cruz. Para que nós somos povo de Deus? Para sermos súditos que são zelosos em boas obras. E é o que o versículo tema do nosso ano de evangelizar e discipular, ele nos ensina, 1 Pedro 2, 9 a 10. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de, tem uma finalidade, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós sim que antes não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhais alcançado misericórdia, mas agora alcançaste misericórdia. A graça, a maravilhosa graça de Jesus é algo tão grande, tão poderoso, que ela não somente termina na regeneração. Não pode terminar só na regeneração. Mas é essa graça que leva o regenerado até o fim da sua vida. Até o momento que ele adentrar pelos portões das mansões celestiais. É a graça que nos conduz. Desde o momento que eu criei, até o momento que eu poder vê-lo face a face. Meus amados irmãos e irmãs, que nessa manhã, essa maravilhosa graça de Deus, por meio do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, possa ser aplicada em seu coração, possa ser desenvolvida em seu coração, e possa gerar em seu coração um efeito presente de santidade, e um efeito futuro de esperança, por meio da ação poderosa do Espírito Santo. Oremos. Senhor nosso Deus, nosso Pai, te agradecemos pela maravilhosa, inefável graça de Jesus Cristo, que salvou-nos, nós que éramos inimigos, mas que hoje fomos feitos amigos de Deus. Obrigado, Pai, por nos chamar a fim de sermos povo de Deus. E faz-nos, ó Pai, por meio da mesma graça, por meio do Teu favor imerecido, e por meio da capacitação que vem do Teu Espírito, a honrarmos aquilo que o Senhor fez na cruz por cada um de nós, a abandonarmos a nossa iniquidade, a vivermos de acordo com os padrões de piedade, e a aguardarmos com expectativa a manifestação gloriosa do nosso Rei, do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Que a palavra possa nos despertar. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém.